Quando eu fui me comunicar com outras nacionalidades, o inglês não era um problema. O problema era justamente entender o que as pessoas falavam. Porque a minha cabeça estava enviesada aos tipos de sotaque dos norte-americanos. Porque Harry e Red me davam várias coisas para eu ouvir, para eu ler, coisas que estavam na rotina deles, no cotidiano deles. E aí, primeira vez que eu participei de uma reunião, um monte de alemão, russo, e um brasileiro no meio falando inglês, que eu escutei o inglês dos caras, eu falei, meu, o que os caras estão falando? Por exemplo, os caras não falam with, eles falam with. E foi um Nossa, momento para me ajustar e falar, peraí, o cara não consegue falar with. E de repente, voa lá. Você fala, poxa, todas as outras nacionalidades vão falar inglês, vão falar com os seus respectivos sotaques. E não tem nada de errado. Sotaque é uma coisa, pronúncia a gente está falando de som. Isso não justifica falar with errado, mas é o jeito que o cara ouve, é o jeito que o cara reproduz e para ele tá tudo bem, porque ele consegue se fazer entender. Naquele momento fez um na minha cabeça. E anos mais tarde, estava em outra reunião, só que agora em Budapeste, tinha time japonês, não tinha chinês, mas tinha japonês, húngaro, alemão, indiano, brasileiro, norte-americano, tudo na mesma mesa, falando e cada um falando inglês com o seu sotaque, com essas nuances de um sonzinho aqui e você tem que se ajustar. que louco, né? Aí que você fala, poxa, eu sei falar inglês. A maior oferta que você recebe é do inglês norte-americano. Então é comum, ainda mais que a nossa cultura é super influenciada pelos norte-americanos, é extremamente comum a gente enviesar o inglês só pro norte-americano falando inglês, né? E o É importante, e verdade. aí eu acho que para diversificar esse exercício, é justamente pegar na Netflix filmes que são atores que não são nativos que falam inglês. Porque aquele Tá. sotaque, ele é um sotaque mais interessante de notar as nuances do que ficar tentando olhar para os norte-americanos. Eu preciso falar inglês que não é norte-americano? Não. O interessante é notar que, poxa, você vai ouvir vários tipos de inglês na tua vida. E aí, se expor a esse tipo de material, vai fazer com que você ganhe mais confiança. Você fala, opa, consigo entender o que está rolando.